Pensamento da Floresta. Bem-vindos ao podcast Pensamento da Floresta. O tema que vamos abordar hoje é a contribuição dos conhecimentos indígenas para a conservação da biodiversidade no Brasil. A convidada de hoje é Ana Gabriela Morim, antropóloga, doutora, formada na Universidade Federal do Rio de Janeiro e professora da Universidade Federal do Espírito Santo. A Ana vai nos contar um pouco sobre algumas conexões entre a cultura de povos ameríndios e a preservação da diversidade vegetal. Seja muito bem-vinda, Ana Gabriela. Obrigada pelo convite, Lorena e Miguel. É um prazer estar aqui com vocês. Ana, conte-nos um pouco sobre a sua trajetória pessoal associada aos povos indígenas, de onde surgiu o seu interesse por trabalhar com eles e quando foi que iniciou o seu envolvimento com os Kraú, ou talvez algum grupo antes. Então, eu venho trabalhando com os Kraú desde 2004, né, realizando pesquisa e projetos de diferentes naturezas com eles. E, bom, a primeira vez que eu fui nos Kraú, na verdade, eu era muito nova, eu ainda estava no terceiro período da graduação em Ciências Sociais, quando eu fui pela primeira vez, né, numa aldeia Kraú. Desde então, tenho voltado sempre. Quem são os Kraô? Os Kraoles são um povo timbira, né, da família linguística G, do Brasil Central, e eles habitam tradicionalmente o Cerrado brasileiro, né? Não é um povo da floresta amazônica. Quando a gente fala de povos indígenas no Brasil, geralmente já vem aquela imagem da Amazônia, né? E os Kraô, eles são um povo do Cerrado. E, atualmente, a terra indígena Kraô está localizada no estado do Tocantins. E como os demais povos timbira, os Kraô eles se autodenominam como Merrim. Kraô é como os não indígenas e outros povos chamam eles, né? Eles mesmos se autodenominam como Merrim. E a gente pode traduzir Merrim como sendo os da minha carne, pessoa, gente como a gente, né? Então, o Merrim está muito ligado a essa identidade timbira. E alguns aspectos muito característicos diferenciam a identidade timbira, né? Esse jeito de ser merrim. Então, por exemplo, a língua, o corte de cabelo, os botox auriculares que são usados pelos homens, também essa forma circular das aldeias Kraô, né? Também a prática da corrida de toras. Então, são todas características, né, que caracterizam os Kraô. Para além dessa questão do parentesco, né, com não indígena, que eu acho que é muito forte para todo mundo que conhece os Kraô e que vai trabalhar, né, com os Kraô, de um modo mais geral, os povos G, né, eles são muito conhecidos pelo pensamento dualista, e que também caracteriza a estrutura social desses povos, né? Então, quer dizer, a sociedade Kraô, ela é toda dividida em pares de metade cerimoniais, né? Que são opostas e complementares, e que organizam a sociedade e também os rituais. E você sempre, quando começou a graduação, já tinha vontade de conhecer um povo indígena? Você consegue projetar para o passado você mesma um pouco antes de ir pela primeira vez numa aldeia Kraô? Por que ir se envolver com o povo indígena? E eu sempre costumo dizer, né, que na verdade não foi os Kraô, a antropologia que me levou aos Kraô, né, mas os Kraô que me levaram para a antropologia. Então, foi uma coisa que não aconteceu intencionalmente, simplesmente apareceu essa oportunidade e eu fui, e desde então eu nunca mais deixei de ir, né? Porque é uma relação muito além de uma relação de pesquisa, de uma relação de trabalho, é uma relação de vida mesmo, né? A minha história de vida, ela é atravessada por esse encontro com os Kraô, né? Toda a minha construção enquanto pessoa está ligada a essas relações. Eu fui para lá quando eu tinha 19 anos, né? Então, hoje, por exemplo, o meu filho de 5 anos, eu já levei ele lá, ele também já tem as relações dele lá, então é algo que vai muito além do trabalho. Aprendizados.
E ainda recuperando esse momento, quando a Ana Gabriela tinha só 19 anos e estava iniciando essa fronteira, né, entre um universo ocidental com um povo indígena originário, o que você se lembra desses primeiros encontros que te causou mais espanto, ou que te causou estranheza, ou que te causou também familiaridade, um lugar que você teve algum conforto assim de semelhança? Eu acho que pensando nesses primeiros encontros, muitas coisas me provocaram estranhamento, né? Aliás, eu acho que a experiência do trabalho de campo é sobre isso, né? O que seria da antropologia se não justamente essa reflexão sobre a diferença, né? Como a gente pensa a diferença ao invés de aniquilá-la. Então, pensando num exemplo mais objetivo, eu acho que uma coisa que me provocou muito num primeiro momento, e eu acho que me provoca ainda hoje, de certa forma, esse desapego que é praticado pelas pessoas, né, em relação às suas coisas, quer dizer, em relação aos seus bens, não no sentido de que eles não colocam um foco na acumulação, mas justamente na distribuição, né, das coisas, na distribuição dos bens, né, sejam esses bens de uma natureza material, quer dizer, objetos ou até as sementes, ou imaterial, né, a distribuição de cantos, de nomes. Então, isso sempre me Uhum. fascinou, como as coisas e as pessoas também, né, estão sempre em movimento, né, sempre circulando, como se a natureza desses bens e dessas coisas é justamente a troca, é justamente a circulação, né, que é o meio de estabelecer as relações. E, enfim, eu acho que eu poderia dar muitos exemplos, mas eu acho que um muito marcante é como as famílias elas passam anos e anos acumulando bens, né, bens de valor para eles, né, e para a gente também, panos, miçangas, panelas, esteiras, alimentos. E aí esses bens eles vão ser distribuídos de uma vez só para as outras famílias da comunidade ou mesmo para famílias de outras aldeias nos rituais, né? Quer dizer, como acontece, por exemplo, nos rituais de fim de luto. Então, tudo aquilo que foi acumulado é de uma vez só dispendido, né? E eu acho que esse é um princípio muito forte, né? Esse princípio da generosidade, mas que está ligado a essa obrigação que as pessoas têm, né? De estarem o tempo todo dando e retribuindo, né? Quer dizer, é um princípio social de generosidade, mas que está ligado a essa obrigação de dar e de retribuir. Acho que a pior ofensa que pode existir entre os Craô, como acho que é comum entre diferentes povos indígenas, é você ser chamado de sovina, né? Então, eu acho que tudo isso provoca muita estranheza no povo da mercadoria, como diz o Davi Copenau. Né? E familiar, eu acho que foi a presença do riso, né? Como o riso ele está presente em todas as dimensões da vida Craô. E essa capacidade do riso em promover essas aberturas, esses encontros, as conexões, o compartilhamento, né, dos corpos. E as pessoas, além do riso, né, sempre muito presente em todas as situações, mesmo nas situações mais tristes, o riso está presente, junto com o choro. Eu acho que as pessoas são muito afetuosas, né? E esse afeto ele se revela no modo como os Craô fazem, nós pesquisadores que vamos trabalhar e viver com eles parentes, né? Isso é uma coisa muito presente entre os Craô, essa forma como eles estabelecem o parentesco com o não indígena. Você vai numa aldeia Craô, você recebe um nome, junto com esse nome você recebe uma série de relações familiares, você recebe papéis sociais e rituais que você passa a exercer, né? E junto, né, com esse aparentamento tem uma troca de afeto muito grande, também uma série de compromissos e responsabilidades que a gente passa a ter, né, diante da pessoa que deu o nome para a gente, da nossa família, dessa aldeia e do povo Craô de uma maneira geral, né?
Mas isso me era muito familiar, né? Toda vez que eu ia embora da aldeia, ou quando eu chegava na aldeia, as pessoas vinham e elas, né, me abraçavam, choravam, me davam presentes que, obviamente, eu precisaria retribuir depois, né? E eu acho que isso me era muito familiar também pelo fato de eu ser brasileira, porque, por exemplo, eu morei em diferentes momentos da minha vida, né, na França, e lá essa relação corporal e afetiva entre as pessoas é completamente diferente dessa relação que a gente tem aqui no Brasil e que eu encontrei também entre os Craô, essa proximidade corporal, essa forma de expressar o afeto através do contato corporal. Então, isso eu acho que me foi familiar, né? Biodiversidade e conhecimento indígena. Sim, você poderia destrinchar um pouco assim para a gente, para os nossos ouvintes, o que, que a gente pode entender quando a gente fala de biodiversidade? Por que, que é importante pensar na conservação e na manutenção de uma variedade de espécies vivas, assim? Acho que a gente pode falar disso primeiro para depois pensar como que os povos indígenas têm uma conexão com isso. Então, primeiro, eu acho que da importância disso, né? A gente está vivendo num momento de uma crise socioambiental muito grande, né? De uma verdadeira catástrofe socioambiental, aquilo que a gente convencionou também chamar de antropoceno. E nesse cenário que é caracterizado, né, por cascatas de extinções e erosões e mudanças climáticas, também ganha muita centralidade a questão da biodiversidade e também, mais particularmente, da agrobiodiversidade, né, que é essa diversidade agrícola. E, e, e que tem muita importância também para a questão, né, da segurança alimentar. No caso dos povos tradicionais, da segurança alimentar, da soberania alimentar e da autodeterminação territorial e política desses povos também, né? Então, quer dizer, nesse cenário, essa questão da biodiversidade, da agrobiodiversidade mais particularmente, já ganha uma centralidade muito grande, né? E é importante a gente pensar, né, que aquilo que a gente convencionou chamar de biodiversidade se refere, numa definição bastante geral, né, a essa diversidade biológica, né, quer dizer, uma diversidade de espécies e de ecossistemas. E eu acho que uma primeira questão é justamente a gente considerar o entrelaçamento entre a diversidade biológica e a diversidade sociocultural, pensando em termos de uma sociobiodiversidade. E também é nesse sentido que muitos pesquisadores e pesquisadoras, entre as quais eu me incluo, vêm buscando mostrar justamente como as práticas e os saberes dos povos indígenas vêm contribuindo, né, para a geração e para a conservação dessa biodiversidade, né? No caso da agrobiodiversidade, principalmente, não só da conservação, mas do incremento também, né, dessa agrobiodiversidade e da produção da biodiversidade. Existem muitas referências nesse debate, ele é um debate interdisciplinar entre antropologia, arqueologia, etnobotânica, a ecologia histórica. Então, isso é um ponto que é muito importante a gente considerar, né, quando a gente fala sobre a contribuição dos povos tradicionais para a biodiversidade. E quando a gente pensa em biodiversidade, segundo as ciências biológicas, segundo a ecologia, a gente está pensando também nessa diversidade de não humanos, né? De humanos e de não humanos, né? Quer dizer, em comunidades, né, que são produzidas por outras formas de vidas, mas que, né, da perspectiva dessa ecologia, são caracterizadas pela ausência do espírito, né, da vida intelectual. Mas, quando a gente pensa, por exemplo, na crítica xamânica que o Davi Kopenawa está fazendo, né, no livro Da Queda do Céu, fica muito claro que para os Yanomamis, os detentores por excelência desse saber ecológico não são os humanos.
na verdade, são os espíritos da floresta, né? Que são os Chapiripê, que são os ancestrais Yanomami metamorfoseados em animais, né? Então, nessa cosmologia Yanomami, todos os seres da floresta possuem uma imagem, né? Se tornam espíritos. Os ancestrais animais, as árvores, as folhas, os cipós, a terra, as pedras, as montanhas, a água, o vento, a chuva, né? O Schopenhauer fala isso, né? Que a floresta ela não é vazia, ao contrário, né? Nela vivem multidões de espíritos, né? Então, um pouco essa ideia também de uma ecologia com espírito dentro, como diz a minha colega Nicole Soares, né? A questão é que, enfim, a gente sabe, né, atualmente da contribuição desses povos, das técnicas, das práticas e dos saberes desses povos, né, para a diversificação das espécies e das paisagens também, né, esse debate, né, a floresta amazônica, ela não é uma floresta intocada, né, na verdade, ela é produto de todas essas relações multiespécies, entre as quais incluem-se os humanos, né, a forma de ocupação e de manejo que esses povos, a forma como esses povos ocupam e manejam a floresta amazônica há mais de 14 mil anos atrás, como vem mostrando, né, a arqueologia e ecologia histórica, ela contribui, né, para a diversidade dessas espécies e dessas paisagens. Então, nem toda ação antropogênica é uma ação predatória. Mas também, para complementar essa ideia, eu acho que quando eu penso em povos indígenas e na diversidade, mais especificamente na diversidade vegetal, que é o meu tema de pesquisa, a minha pergunta também vai nesse sentido, né? Quais são as noções de diversidade, quais são as imagens da multiplicidade que estão sendo evocadas pelo pensamento ameríndio, né? E isso não apenas quando a gente fala do manejo agroflorestal ou do manejo das roças, mas igualmente na mitologia, no xamanismo, no ritual, né? Enfim, que o pensamento, as ontologias e as epistemologias indígenas nos mostram é que a natureza aqui ela não é vista como oposta e separada à cultura. Os povos indígenas embaralham essas noções. Então, isso que a gente convencionou chamar de natureza está habitado por outras formas de vida que não são inertes, né? Mas são seres pensantes, possuem desejos, vontades, socialidade. Você podia explicar um pouco para a gente a relação que as mulheres Craô têm com as suas roças, né? A gente, assim, você mostrou isso muito bem no seu trabalho, como que os Craô manejam uma variedade incrível de batatas, também de outros cultivares, dos milhos e a vagem, como você mencionou no início da nossa conversa, mas tem uma relação específica e especial, talvez, assim, com as batatas. E aí eu acho que você podia falar isso um pouco. Como que é essa relação das mulheres? Por que esse título da sua tese, Batata Brotou para mim? Então, primeiramente, o modo como os agricultores e as agricultoras Craô pensam e se relacionam com as plantas cultivadas vai muito além de uma dimensão alimentar e meramente utilitária. Quer dizer, essa relação entre as pessoas e as plantas, ela é indissociável das histórias de vida, dos afetos, dessa dimensão do mito, do ritual, e também das relações de gênero e de parentesco. E quando eu falo em parentesco, eu estou falando mais especificamente do parentesco com as plantas, né? do modo as mulheres Craô estabelecem relações de parentesco com as suas batatas doces. Então, as mulheres Craô, elas costumam dizer, né, Raimã Yat Hiront, quer dizer, a batata já brotou para mim, né, que é também o título da minha tese de doutorado. E, quer dizer, a batata doce, assim como outras plantas cultivadas, elas não nascem simplesmente. Elas brotam, crescem e dão para alguém, né? Quer dizer, antes escondidas embaixo da terra,
né, nos tubérculos, né, que são subterrâneos, as batatas elas vão brotar e vão dar para aquelas mulheres que são vistas como boas mães, né, quer dizer, que cuidam bem delas, que realizam os resguardos de plantio, né, as mulheres Craô, assim como elas realizam o resguardo após o nascimento para que seus filhos e filhas, né, cresçam fortes e saudáveis, elas também realizam resguardos de plantio para as suas plantas, né, para que elas também cresçam fortes e saudáveis. Então, a batata ela vai dar para aquelas mulheres que são vistas como boas mães. Do contrário, né, se essa mulher não cuida bem, se ela não respeita o resguardo, as batatas vão embora. Quer dizer, elas abandonam essa mulher. Elas vão se mudar para a roça de outras pessoas e podem, inclusive, querer se vingar dessa mulher, né, jogando feitiço e jogando doença nessa mulher e nas suas crianças humanas. A roça bonita para os Craô. Né? Esse é um tema muito importante quando a gente vai pensar a questão da agrobiodiversidade, do incremento dessa agrobiodiversidade através das trocas. E quer dizer, para os Craô, justamente, né, uma roça em pé, uma roça bela e boa, é uma roça diversa. E essa diversidade depende dessas trocas, dessas sementes que estão circulando entre essas diferentes famílias e muito agenciada por essa afinidade feminina, né? Porque, como a gente mostrou no início, as casas Craô, elas são matrilocais, né? Quer dizer, o homem, quando casa, ele vai morar na casa da esposa. Então, essas casas, que são casas femininas, elas se relacionam através dessa troca de nomes, de pessoas, de sementes, de objetos. Talvez uma ideia comum que exista, né, nesse parentesco indígena seria essa ideia de que cultivar é estabelecer relações. Né? Quer dizer, a noção de cultivar, ela aparece enquanto cuidar, criar, fazer crescer, né? Crianças, plantas, né? E, sobretudo, eu acho que essa dimensão do cuidado, essa ética do cuidado para com os cultivos, né, que a gente está chamando aqui de um parentesco com as plantas, ela deve ser entendida num duplo sentido, tá? Cuidar com essa ideia de fazer crescer, né? Criar, né? Mas também o cuidado no sentido de se precaver, né? De ter respeito. O momento em que a criança anda e levanta é uma transição muito importante, né, no ciclo de vida da pessoa. E isso está relacionado ao milho, também a questão das sementes, né, para que o osso da criança fique durinho, né, e resistente, assim como as sementes de milho, né, o osso, os dentes também. Então, quer dizer, tem toda essa relação. Então, do mesmo jeito que você faz um resguardo para os seus filhos humanos, filhas e filhos humanos crescerem fortes e saudáveis, as agricultoras e os agricultores vão fazer também para as suas plantas. Então, cada planta vai ter um tipo de resguardo que está relacionado ao seu jeito de ser, ao seu modo de vida e também aos outros seres que estão ligados, né, à vida dessa planta. Então, por exemplo, no caso da batata doce, quando a mulher planta batata doce, ela não pode comer tatu-peba. Por que ela não pode caçar e comer tatu-peba? Porque o tatu-peba, ele é um dos principais predadores da batata doce. Então, se você come o tatu-peba, o tatu-peba vai querer se vingar. E aí ele vai lá na roça, vai com as patinhas dele desenterrar, né, os filhos de batata. Né? Como eu falei também, a mulher não pode mexer nas batatas que ainda não estão maduras. Também tem que ter muito cuidado nessa colheita, não pode ir com um facão direto. Interessante que até antigamente, para caçar batata, elas usavam um tipo de instrumento que mimetizava a patinha do tatu, né? Essa agência do tatu de desenterrar as batatas.
Então, as nossas formas de habitar, né, como você mesma citou, relacionada ao nosso modo de cultivar a terra, questão da monocultura, da homogeneização da paisagem, enfim, que no final leva, né, às ruínas da vida, né, a aniquilação de todas essas relações interespécies, né, que conformam justamente a terra e a paisagem, né, e os corpos. Enfim, essas formas de habitar e de se relacionar, elas estão muito, no nosso caso, muito ligadas à exploração, né? Quer dizer, por essa domesticação e mercantilização generalizada da natureza, né? Que aqui é entendida como um recurso a ser explorado, justamente, né? O nosso modelo desenvolvimentista, ele é orientado por uma visão de uma natureza inerte, de uma natureza muda, desencantada, e as relações aqui são muito pautadas pelo controle, pelo domínio, né, em última instância, pela aniquilação mesmo desses corpos humanos e não humanos. E aí eu acho que essa ideia de fazer parentesco com as plantas, de fazer parentesco com a terra, de fazer parentesco com os outros entes que nela coabitam, produz uma crítica muito potente ao nosso modo de vida. Escutar para aprender. O que a gente precisa desaprender de modo mais genuíno para a gente pensar num diálogo e numa aprendizagem mais profunda e interessante? Talvez desaprender a nossa forma de aprender, o que está ligado também à nossa forma de ver e de ouvir o mundo, né? Quer dizer, um ensinamento Kraô muito importante sobre como aprender a aprender está ligado à escuta, né? Sobre como abrir a escuta para outras vozes, né? Para outras histórias, para outros cantos, né? De outros coletivos humanos e não humanos, né? Que coexistem conosco e que são muitas vezes silenciados, invisibilizados, né? Então, eu acho que seria isso, né? Como a gente desaprende a nossa forma de aprender e que está ligada à nossa forma de ver, de ouvir o mundo e, enfim, como repensar, por exemplo, a nossa cegueira e a nossa surdez vegetal, né? Como a gente consegue abrir a nossa escuta para o mundo. Pensamento da floresta.